Pode ficar com o microfone, Caião, e pode se sentar aí onde você quiser. Pode ser. Porque agora a gente vai ter um painel, um bate-papo com os nossos parceiros que já falaram até agora. Marcelo, por favor. Davi, por favor. E os senhores que estão ali escondidinhos atrás, ali meio tímidos. Também, por favor, cheguem aqui. Vamos fazer um bate-papo rápido. E depois, para vocês não ficarem muito ansiosos, vai ter o almoço, tá bom? Fabião. Vamos lá. O palco é de vocês. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, fazendo as apresentações, realmente está incrível. Assim, eu já sabia que ia ser bacana, não vou falar que superou as expectativas, porque a expectativa já era alta, mas realmente é muito bacana, espero que todo mundo esteja aprendendo. Eu, ouvindo vocês falarem, assim, é tanta pergunta, tanta coisa nova, né? Porque vocês estão na fronteira do que está acontecendo, né? A parte de conectividade, hardware, software de manutenção. Mas aí eu queria começar com uma coisa que o Davi falou e perguntar para o Davi, né? Ele fez uma apresentação que tem muita informação técnica. Às vezes, quem está vendo pela primeira vez acaba tendo dificuldade para digerir tanta informação. Mas você falou uma coisa que é fantástica, que é a questão da rede, né? A rede neutra. Que hoje, antigamente, você vai montar uma empresa de telefonia, você tem toda a questão de licenciamento, não é tão fácil, você não consegue montar uma... Mas na rede neutra, pelo que eu entendi, pelo que eu já tinha visto, qualquer um pode ser uma empresa de telefonia, entre aspas, né? O padrão LoRaWAN, pelo que eu também tenho me informado, uma das coisas que ela surgiu é para atendimento, por exemplo, na área rural, né? Porque lá tem... Nas áreas rurais você tem uma linha divisada grande. Então, o que você está falando é que uma empresa pode surgir para ser uma provedora de LoRaWAN. É isso, mais ou menos isso? Como é que é? É isso aí. Então, quando a gente fala que o LoRaWAN é uma tecnologia que ela precisa ser certificada, mas não homologada, o que isso significa? Que todo equipamento que está conectado na rede, seja um device, seja um gateway, uma antena, como ele trabalha com RF, ele precisa estar dentro dos padrões da Anatel. Então, o equipamento em si precisa ser certificado. Agora, você operar a rede, não. É como você opera o Wi-Fi. Você coloca o Wi-Fi na tua casa, é um Wi-Fi livre. Você não precisa de ser certificado para isso. O equipamento que você comprou foi, mas o Wi-Fi é seu. O LoRaWAN, então, ele traz essa possibilidade. Qualquer um pode ser um provedor de rede LoRaWAN. Ok? Pô, e como é que isso funciona? Então, para que o LoRaWAN possa crescer e ser uma rede que tenha usabilidade numa grande área de cobertura, primeiro, se nasce uma rede já instalada, que é uma rede neutra, existe uma empresa no qual nós somos distribuidores dessa conectividade, que cobre, como a gente falou ali, 70% do PIB, 280 cidades principais dentro do país, mas pode existir outras redes. Por exemplo, você pode criar sua própria rede privada. E para criar essa rede privada, basta você comprar um equipamento e conectar ele a um core de rede, a um software que vai gerenciar isso. Nossa plataforma já possibilita isso. A Core, inclusive, possibilita que você possa comprar um equipamento em modelo RAS. Eu quero ter acesso a uma LoRaWAN onde não existe, por exemplo, dentro de uma fazenda, você pode entrar em contato com a gente e faz uma oferta para você pagar uma mensalidade, receber o equipamento, clicar na tomada, esse equipamento já está totalmente configurado e apontando para a nossa infraestrutura, e a partir desse momento você virou um site LoRaWAN. Eu fiz a pergunta, desculpa, só para complementar, porque para mim parece um paralelo, como, por exemplo, provedor de internet, né? Tem vários provedores de internet espalhados no Brasil, em cidades pequenas e tal, e aí possibilita empresas, né? Empresários levando solução baseado nisso. É mais ou menos isso. Legal. Vou tentar, e aí você me corrige se eu estiver errado aqui, a equipe corrige. Nós temos, até o Edu que deu a caminhada ali, veio para perto, ele tem um cliente, que é um cliente que ele atende nacional, e eles têm granjas com espaço muito grande, e que a gente tem em alguns locais dificuldade de sinal. Então nós poderíamos, por exemplo, com o gateway da Comp,
LoRa, criar uma rede e disponibilizar essa rede, é isso? Comp também é nosso parceiro, né? Então, por exemplo, esses modelos RAS, por exemplo, a gente tem um dos modelos que utiliza o gateway da Comp. Tá? É que, como a gente diz, em conectividade ou em IoT é tudo muito um ecossistema. O gateway sozinho não faz nada, o device sozinho não faz nada, a plataforma sozinho não faz nada. Mas você tem um parceiro que tem granjas. Ele tem essas granjas espalhadas dentro de uma área agrícola ou dentro de uma fazenda. Okay? Se a gente colocar, por exemplo, seja em modelo de compra, seja em modelo RAS, um gateway da Comp, conectado com a nossa plataforma, numa antena dentro de uma fazenda dessa, que esteja, por exemplo, na sede, que é uma antena que está a uns 30 metros de altura, você vai cobrir mais ou menos uns 10, 15 quilômetros de raio. Então, qualquer device LoRaWAN que você colocar naquela área coberta, você vai ter a conectividade garantida, independente do que exista de outras conectividades. Poxa, mas a antena em si, entre a antena e os devices, a gente vai estar falando na tecnologia LoRaWAN, a antena também vai ter que estar conectada à nuvem. Então, na antena, a gente vai fazer uma conexão via celular, ou via fibra, ou via satélite, para que aquela antena possa fazer com que o dado chegue lá na InfraSpeak depois. Mas é assim que funciona. E o que a Core pode oferecer hoje, a gente oferece, é uma maneira única de juntar todas essas possibilidades de rede. Eu posso oferecer a rede que existe hoje, que é a pública da ATC, mais a tua rede privada, mas você pode usar a rede privada dele, porque ele já tem num lugar que você não tem. Então a gente consegue ir criando redes complementares para que você tenha o máximo de cobertura. Então, voltando aqui na nossa prática, do vende, se vira. Aí tem a granja lá da Paraíba do Sul, que o Will atende. A ideia é montar lá um projeto, que eu já pedi os equipamentos para o Juan, que ele deve mandar aí semana que vem. A gente monta um piloto lá. No gerador vai o QuackLink LoRa. Na granja lá vai os equipamentos da Comp, com o ITE da Comp, medindo energia, ligando e desligando cortina, medindo temperatura, CO2, tudo para o pintinho não morrer. E aí conecta com a nossa plataforma e a gente entrega o dado lá na InfraSpeak. Que a gente já tem o pedido do LoRa, já está feito. Aliás, nós já estamos lá, trabalhando lá. Sabe que, um comentário, a gente teve uma venda, o pessoal começou a usar o InfraSpeak por causa disso, que teve um problema de temperatura na granja e centenas de milhares de pintinhos morreram. E aí, agora com o InfraSpeak, questão de tirar, tá fora do range de temperatura, vai lá ver o que está acontecendo. Teve que acontecer isso para eles entrarem, né? Isso aí aconteceu com o cliente nosso também. É justamente isso. Ainda não tem o monitoramento, que é muito sensível, né? Mas aproveitando, Caio, isso aí, o que você falou também da questão do seu cliente lá em Guarulhos, né? InfraSpeak para nós está sendo... Rio Galeão? Desculpa, no Galeão. O InfraSpeak para nós está sendo muito legal porque é a última camada do processo, é onde a gente pega e veste a maneira como nós atendemos o cliente, né? E o cliente final que a gente está falando. E olhando o InfraSpeak, como olhando o portfólio da QuackLink, da Comp, da Core, a gente que fica pensando em como fazer produtos para atender e resolver dores, né, dos clientes, e, consequentemente, ganhar dinheiro, e, consequentemente, levar produtos para as franquias poderem colocar, olhando ali as aplicabilidades do InfraSpeak, ele fica maluco, né? Uma das que eu queria te perguntar é sobre essa questão de gestão de facilities, né? Que ali você deu um exemplo do IoT, né? Da contagem. Uma das aplicações que eu queria saber se você já viu, se o pessoal usa na Europa, que é em hotéis ou hospitais, para saber as pessoas, né? Onde elas estão circulando dentro do local, e se elas estão realmente indo lá fazer a manutenção. Por exemplo, uma arrumadeira de um quarto no hotel, saber quando o quarto foi usado. Botão de pânico, às vezes ela está sendo... Enfim, tem um monte de aplicabilidade. Tem um monte. Acho que pode colocar de mapas, né? Na questão de o celular tem o GPS e isso está integrado com o InfraSpeak, então você sabe se
se o técnico está naquele local específico. Isso é olhando para o lado de técnico, mas olhando para o lado do cliente também. Quantidade de sensor, quantidade de gente que está num determinado local, dispara a gente da limpeza, por exemplo, ou inclusive em hospital, porque o hospital tem rotatividade, ou em hotel, é muito importante a gestão do leito ou do quarto, né, de limpeza, de estar disponível quanto antes, né. Então isso também disparar diversas automações para que esteja lá. Logo quando a pessoa sair, já ir a pessoa da limpeza, realizar todos os procedimentos e auditoria para estar disponível. Isso diminuiu muito o tempo que ficava preso um quarto ou um leito para utilização. Eu tenho uma mania boba de sempre, quando ouço todo mundo falar, trazer para a minha realidade. Assim como eu fiz com a Granja, eu vou fazer de novo aqui. Tem um amigo meu que está aqui com a gente, obrigado Castilho, e ele cuida de 5 sites de call center que passa quantas pessoas por dia lá? Em média, umas 2.000 por prédio. Por prédio, 2.000 por prédio. Estou pensando muito na aplicabilidade do InfraSpeak para ele gerenciar essa galera toda, porque ali tem muita coisa, né? A gente vai conversar então, porque a teleperformance lá em Portugal é caso de sucesso nosso. E aí, entendi. Eu só quero fazer uma parte aqui para não deixar o Juan. Cadê o Juan ali? Que o Juan deve estar tendo um ataque cardíaco, que a gente estava falando lá do RTLS, né, que é o Real Time, né, a localização em tempo real. E lá na Comp, lá na sede da Comp, lá em Floripa, graças a Deus eles estão em Floripa, eu moro lá, então eu posso passar mais tempo lá com eles. Eles têm uma aplicação com tags, né? Mas aguenta aí que você vai ter tempo, só para não deixar ele morrer do coração, que ele deve estar quicando, que eles têm a solução já resolvida lá, que é muito legal. Então, depois a gente retoma isso aí, as pessoas sendo localizadas em tempo real dentro dos ambientes. É interessante que tem gente que utiliza nosso software até para fazer gestão do suporte da TI Helpdesk, porque daí já vai ter toda a relação dos ativos, e os ativos, você, dependendo do tipo de trabalho ou da manutenção preventiva, isso já vai gerando tipo de conferências, enfim, né? Mas o pessoal do TI já estamos utilizando toda uma infraestrutura aqui, vamos deixar de usar um tipo de ferramenta, vamos usar o InfraSpeak também para a parte de tecnologia também de Helpdesk. A gente tem uma aplicação, né, trazendo para a prática aí, que a gente está desenvolvendo com o Marcelo, na câmera fria, principalmente, e aí até o Marcelo, o pessoal da IoT fora do Brasil deve usar bastante isso, para plugar no InfraSpeak, né? Para plugar no InfraSpeak, porque, claro, a gente gera telemetria, gera o dado, o Helpdesk faz, beleza, mas daí como é que você mantém todo esse histórico e é efetivo, né? Como é que o pessoal faz isso lá fora, Marcelo? Olha, tem muitas formas, né? E eu ouvi isso aqui de todos vocês várias vezes, né? Qual é o problema, né? Qual a necessidade? Né? Qual a dor, né? E a gente parte daí. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Qual é a dor? Qual que é o problema que você tem para resolver? Porque independente da tecnologia, da conectividade, tudo tem a sua aplicação adequada. Então, lá fora, basicamente, para uma cadeia de frigorificado, por exemplo, você tem, dependendo da situação, você tem dispositivos que você coloca ele lá como gateway, só para receber o dado de temperatura, umidade de uma determinada carga ou de uma determinada geladeira. Por exemplo, pavilhões inteiros cheios de geladeira com produtos de clientes estocados que vão ser destinados a uma determinada região de algum país da Europa. Está tudo ali estocado a uma temperatura X e minuto a minuto mandando isso via Bluetooth para um rastreador que está no teto do galpão. Esse rastreador pega a informação, joga para a nuvem, ela interpreta e está avisando ali, olha, o estoque está dentro do padrão de temperatura adequado, né, parará, parará. E quando vai sair de dentro desse galpão, sai obedecendo todas as regras de entrega de dado, de temperatura, umidade daquele produto, para quando chega lá na ponta, na geladeirinha que você vai pegar lá ou o remédio, o medicamento, ou um determinado produto de um alimento, uma bebida, ele está na temperatura exata do produto, pá. Então, assim, tudo isso tem uma infraestrutura por trás monstruosa e que não, assim, no final das contas,
olha, é esse produto, ele precisa sair do ponto A ao B numa temperatura média de -2. Eu tenho que garantir que isso aconteça. E aí a cadeia inteirinha é monitorada e você consegue entregar. Eu tive uma experiência ontem. Parece que as coisas acontecem. Eu estava pensando aqui na convenção, aí parei num supermercado. Eu não vou falar o nome porque é cliente nosso, cliente de muita gente aqui. Mas assim, eu só posso falar que é um supermercado top aqui no Brasil, né? Tem, enfim, é conhecidíssimo. Tinha acabado de reformar uma loja, a reforma ficou incrível. E eu cheguei lá para comer um negócio, na hora que eu estava saindo da tag ontem. Parei para comer um negócio, comprar uma coisa, e vi uma moça tirando a temperatura com o revólver da geladeira aberta, né? Aí eu fiquei olhando, aquilo lá me espantou, né? Porque você fala, pô, aqui esses caras não têm a medida de temperatura na geladeira, porque é segurança alimentar, eles precisam fazer isso, não é que eles fazem isso porque eles querem, né? Aí eu, sem falar nada, cheguei para a moça, falei... Era um buffet? Era uma geladeira? O que era? Não, era uma geladeira que tinha os produtos abertos ali de delicatessen, tinha os sanduíches, tinha as coisas que você pega para comer. E ela estava lá tirando com o revólver. Eu peguei e falei, bom, você está tirando a temperatura? Estou tirando a temperatura. Eu falei, mas não tem sensor aqui? Ela falou, não, tem sensor sim. Aí ela foi lá atrás, mostrou ali, tinha a temperatura. Eu falei, isso aí é conectado em alguma coisa? Sabe o que ela falou para mim, a pessoa que estava falando? Você vê, né? Uma multinacional dessa, e eu ainda estou fazendo isso, é pré-histórico isso, né? Ela falou isso para mim. Anota num papel para alguém botar num Excel. Exatamente. Cara, isso é todo dia para vocês verem o tamanho do potencial do mercado que todos nós temos na mão. Acho que isso é inevitável, né? E assim, você coloca você tem uma demanda de um cliente solicitando para você algo diferente, né? Monitorar uma geladeira e mandar um dado para a nuvem. Cara, isso é simples, isso não é difícil, né? Só que aí tem as pessoas, né? Tem os processos que essas pessoas têm que obedecer e às vezes por falta de uma orientação básica ou de um treinamento, a menina está lá tirando a temperatura na hora para anotar num papel, para alguém passar para um Excel para mandar para uma planilha, quando isso já podia estar virando dado real. É um procedimento. Eu acho que até vai ser legal depois do almoço, vai dar várias aulas para nós aqui de IoT, mas parece assim, o IoT parece a internet no comecinho da internet, né? Uma coisa que é uma explosão, porque segurança alimentar é uma obrigação deles. Eles não... E o pessoal está lá fazendo, anotando a planilha, o processo é assim, né? Ela não faz porque... Não tem outro jeito de fazer. E nós estamos falando em uma empresa top realmente em todos os sentidos, né? Então... Mas acontece no nosso dia a dia todo mesmo, dia. Né? E por mais que a gente ache que é rotineiro, que já está resolvido, não está. Tem aí muita oportunidade. E, Rafa, aquilo que você sempre fala, puxando a sardinha para o teu lado, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, comecei as minhas atividades na indústria, né, na indústria automotiva, e um dos problemas que a gente encontra muito na manutenção é a dificuldade que o pessoal de manutenção tem de querer fazer qualquer telemetria e não ter acesso à conectividade. Porque pede para uma equipe de manutenção que quer fazer monitoramento de um nível de caixa d'água ou monitoramento de um tanque de combustível de uma linha de produção, porque aquilo não pode parar, mas aquilo não faz parte da produção. Então você não consegue usar a conectividade que a produção já tem. Você não consegue entrar no Modbus. Se você pedir para conectar um ponto de rede lá, vai custar uma fortuna, você vai ter que passar por trocentos processos, vão demorar 3 meses. Né? Então, quando você fala de conectividades alternativas, como o caso de um LoRaWAN dentro de uma fábrica, ou até o caso de pontos autônomos de Wi-Fi, um Wi-Fi conectado com 4G, que independe totalmente da conectividade que já exista lá, você abre uma porta para o pessoal de manutenção entrar na telemetria sem depender da conectividade da empresa. Então, isso possibilita que a manutenção faça coisas que antes ela dependia de TI, ela dependia de pedir acesso de conexão para alguém. Não, hoje ela ganha uma autonomia, ganha um protagonismo de poder fazer, e a gente teve projetos assim dentro da Scania, dentro da ArcelorMittal, que é nosso cliente hoje, de cria-se uma infraestrutura de rede, que depois essa infra é totalmente independente, o pessoal pode usar para qualquer tipo de projeto. Isso abre a cabeça, abre a mente, e você consegue, então, fazer uma telemetria de uma temperatura, de um nível de pressão de uma linha de manutenção, e não de uma linha de produção, né, de uma pneumática. Então, tem muita coisa que você consegue levantar.
O nosso trabalho hoje é criar ou é definir a revolução da manutenção. Por quê? Nós começamos a manutenção há bastante tempo lá no papel. Eu tenho um sentimento quando estou dentro da indústria ou quando estou no cliente, que o gestor de manutenção entende a telemetria, entende a tecnologia como seu concorrente. Ele acha que se ele aplicar aquela tecnologia dentro daquela planta, ele vai perder o emprego. Então, a nossa revolução, o nosso trabalho a partir de hoje é desmistificar isso. É mostrar para ele que não, você precisa da tecnologia. Ele não vai tirar seu emprego, ele vai tornar você melhor, ele vai levar você para um outro patamar. Você vai evitar de ir lá consertar o que está quebrado, né? Você vai lá para prever aquela quebra e consertar antes de quebrar. É educação, né? É simples educação. Você vai ter dado informação na sua mão que vai te facilitar o processo de tomada de decisão. Então, algo que você demorava muito mais tempo para identificar e resolver, agora você, num estalar de dedos, você recebe isso na palma da sua mão e já pode ir lá e atuar e resolver. É essa desmistificação que precisa acontecer, né? É isso. Antes de passar, eu queria dar uma pergunta para o Caio, mas o Davi, o que a gente está falando, né? O Davi ele retratou a manutenção descomplicada, né? É aquilo que a gente conversa aqui internamente. Você pega lá um engenheiro de manutenção numa fábrica, ele até sabe, ele conhece a solução, mas aí ele tem que envolver outras equipes, acaba não acontecendo porque ele tem que ser uma mini empresa de IoT lá dentro, né? Ele vai ter que cuidar de todos aqueles passos que a gente viu, que isso é o que a TAG faz, que integra tudo isso. Então, é isso que a gente está querendo passar aqui. A gente integra tudo isso e entrega um pacote para o cliente final, descomplicado. A gente faz a parte complicada, dá o resultado, claro, cobra por isso. Inclusive entregando o software, né? O hardware como serviço também. Porque o hardware é o problema, né, Marcelo? O hardware ele pede a configuração, ele se atualiza, sai uma versão nova, não é? Exatamente. Não, o hardware hoje em dia funciona basicamente como um app de celular, né? Aí o pessoal vai olhar para mim, como assim, né? Você está falando de serviço versus um equipamento? Sim, o hardware ele constantemente recebe atualizações, implementações, correções de bugs. Então, assim, no momento que eu estou vendendo um GV65 para vocês monitorarem um gerador de energia, né, o Rafa aqui está identificando uma problemática que a gente não pegava, porque a gente estava só analisando o carro. De repente, ele identificou algo novo que necessita de um upgrade ou de uma implementação, de um novo desenvolvimento dentro da firmware do hardware. O hardware, por si só, a máquina está ali. Ela faz um monte de coisa, mas ela pode fazer muito mais dado o input que vem da rua. E, consequentemente, a gente avisa o pessoal da QuickLink. Detalhe, né? Esse input ele não vem só daqui, ele vem de qualquer lugar do mundo que venda GV65. Então, você acaba sendo beneficiado de um input que ele deu. Ele falou assim, olha, o GV65 poderia funcionar neste formato para me entregar o dado desse jeito aqui. É possível? Eu tenho que fazer uma atualização de firmware. Eu vou lá, entro na programação do equipamento, executo esse item e disponibilizo uma nova firmware para o mundo inteiro, né? E coloco lá no release. Olha, este equipamento agora ele é capaz de fazer isso. Todo mundo é beneficiado, assim como um app de celular. Então, constantemente se evolui, se entrega, se modifica, se corrige, se implementa. É muito interessante, né? As coisas elas não são estáticas, por isso que é importante ter alguém cuidando dessas atualizações, integrações. E aí, a gente até, nesse começo de manhã aí, é um pouco técnico, a gente está sendo um pouco técnico, mas para passar essa ideia do que está sendo feito nos bastidores, né? Então começa pelo hardware, que está lá na ponta,
os sensores, o hardware, tem a QuickLink, a Comp aqui, a conectividade. Aí a gente já está num passo aqui da plataforma. A gente tem uma plataforma que a gente vai falar aqui depois do almoço, né, que é a Tago, onde a gente recebe tudo isso, gerencia, e daí lá para cima tem a InfraSpeak. A InfraSpeak, aí eu queria perguntar um pouquinho, os softwares que fazem isso, eles se chamam CMMS, né? Mas eles inventaram uma nova terminologia que eu achei bárbara, que é o IMMP, né? Exatamente. Pode explicar um pouquinho da gente, porque vocês embarcam muita inteligência dentro do software de vocês. Isso. Né? A gente puxou, a gente sentiu que o mercado estava, quando a gente falou ali da parte de vanguarda, né? Está precisando dessa parte de inteligência na manutenção, e a gente quis puxar o I ali de inteligência, né? Então, trocando o C pelo I, e o P no final para a plataforma, em vez de software, né? Usar para a plataforma. Então, é uma plataforma de foco com inteligência para manutenção, e a gente tentar descolar um pouquinho também de concorrentes, de forma geral, para criar um novo segmento, mercado, um novo nicho ali, que é esse segmento de plataforma inteligente para manutenção. E aí mas vincular isso é legal porque tudo que é discutido dentro de casa para desenvolvimento do produto, ele tem que estar linkado com essa visão, né? Se vai ajudar a gente a se posicionar como uma plataforma de manutenção inteligente do mercado. Então, até para ficar bem claro, né, para todo mundo, né, qual é o desafio do Rafa, meu e de todo mundo que está envolvido aí na tag, né, é pegar essas ferramentas incríveis. No caso da InfraSpeak, é fantástico. Você olha lá as possibilidades de negócio que dá para fazer, só olhando a ferramenta, você começa a ver. Só que a gente precisa integrar. Então, a gente está criando isso. A gente fala, bom, o que a gente está trazendo aqui, lá da base, e como é que nós vamos trabalhar isso aí dentro da InfraSpeak, com o que eles já têm, com a inteligência, porque eles têm a API aberta, então a gente consegue ir automatizando e, de novo, né, deixar o ser humano só fazendo a parte legal da coisa, que é analisando, tomando decisão, tal, não ficar carregando pedra, né, Rafa? Ir lá e ter que fazer, né? Estão entendendo o que está transformando a manutenção? Nós somos o novo Netflix. Ou seja, nós precisamos estar no cliente, mostrando valor para o cliente, para que o cliente recorrentemente, mês a mês, continue conosco, porque ele entende que nós estamos na ponta. Não, isso é fantástico que você está falando, porque é o exemplo da BMW que eu estava dando agora há pouco na minha apresentação. É assim, vocês empacotaram um serviço sensacional, você entrega ele pronto. Você tem que conscientizar o cliente do uso disso com frequência, porque num determinado momento ele vai relaxar, né? E aí ele precisa ter noção que ele está com toda a retaguarda ali, porque a hora que ele precisar, ele não vai lembrar. Ou ele vai lembrar... Ele tem que estar sendo acionado, acessado para fazer as manutenções, para fazer as correções. Marcelo, a gente aqui, o nosso time aqui, a minha preocupação, além de estar sempre colocando para o cliente que estamos na ponta, estamos preocupados, e aí tem toda a nossa equipe de growth que a gente vai conhecer mais tarde. O ponto é que nós que estamos no campo, às vezes ficamos relaxados, achando que o cliente precisa da gente. Esquece, você sabe pouco do que você sabe. Tem muita coisa para aprender. Você tem que estar cada vez melhor, porque senão o nosso cliente vai para outro lugar. Vou aproveitar e falar uma coisa também nesse sentido, Rafa, que é o seguinte: existe um conceito filosófico, não sei se todo mundo conhece aqui, que é o possível adjacente. Quer dizer, a partir do momento que você conhece uma coisa, o que está na periferia que você pode conhecer e ir além, né? E quando a gente fala de IoT e fala de transformar dado em informação, que todo mundo que está aqui está coletando dado, está transmitindo dado, está processando dado. O que interessa para o cliente é informação, não é dado, que é onde entra o teu I da inteligência, né? Quando a gente fala do possível adjacente, é isso. Eu já tenho dado. O que mais eu consigo fazer com isso? Onde mais eu consigo cobrar custo, mas entregar valor? O que você hoje oferece no teu pacote e tem um preço, como você falou para isso, você tem um custo. Mas o que o cliente tem que comprar é valor. Então, o que a gente tem que abrir a cabeça no mundo do IoT,
o que vale não é o dado, não é o hardware, não é a tecnologia, é o valor que está lá na ponta, a inteligência que está aplicada a tudo isso. É exatamente isso que a gente tem que pensar fora da caixa. Eu vou dar um case aqui que aconteceu no Instituto Mauá de Tecnologia de São Caetano, que tem muito a ver com o que você fala do Galeão. Há 3 anos atrás, num projeto de formatura, eles fizeram um trabalho com luz de emergência. Eles queriam colocar a IoT numa luz de emergência para poupar o trabalho do bombeiro. Por quê? Só dentro da universidade existiam 6.000 luzes de emergência. O bombeiro tem que fazer todo ano a vistoria dessas luzes e testar essas luzes. Quando ele terminava, ele já tinha começado de novo. Então, eles falaram, por que não fazer isso automaticamente? Por que não eu colocar um sensorzinho de luminosidade, ele vai simular que apertou o botão e vai ver se a luz acendeu. Fizeram e esbarraram num problema burocrático, porque isso tirava o bombeiro da jogada e precisa de um laudo, e aí não deu certo por causa de laudo. Mas já que o projeto estava desenvolvido, para que a gente pode usar isso? E eles resolveram, então, num próximo ano, com uma próxima turma, já temos lá o rádio, já temos sensor de luminosidade, vamos colocar mais alguma coisa? Vamos colocar um sensor de temperatura? Vamos colocar um sensor de umidade? Pô, mas com R$5 a mais, a gente coloca um sensor de presença? Então, imagine uma luz de emergência que mede temperatura, umidade, luminosidade e presença. Ok? Você tem 4 variáveis que estão sendo coletadas o tempo inteiro em diversos pontos no site na universidade. Isso é dado. Agora, transforme e pense nisso como informação. Para a reitoria, o sistema começa a vender essa informação dizendo assim, me pediram uma sala de aula nova, eu quero saber se essa sala está sendo usada ou não. Com sensor de presença, eu consigo. Para o pessoal de facilities, isso está dentro do banheiro. Eu tenho presença no banheiro ou não? Então, em vez de fazer checklist, eu faço on demand. Aonde está tendo o uso de banheiro, manda limpar. Aonde não está, não limpa. Para o pessoal de segurança, eu começo a usar isso como alarme. Por que alguém está numa sala às 3 horas da manhã? Para o pessoal de manutenção, eu uso isso para o ar-condicionado. Esqueceram o ar-condicionado ligado na sala. Puxa, por que tem um ar-condicionado, mas a luz não está acesa? Como é que alguém está dando aula sem a luz acesa? Como é que eu tenho o ar-condicionado com uma temperatura baixa, então o ar está ligado, mas, por outro lado, eu tenho umidade alta? O que isso significa? Janela aberta. Eu estou com o ar ligado e com a janela aberta. Isso pode significar gasto elevado. Ou, na época de pandemia, isso pode significar que o processo está certo. Então, gente, o dado é o mesmo. São 4 variáveis, que por R$5 a mais, num produto que já estava pronto, eles coletaram mais 3. Agora, o segredo não está no dado. O segredo está aonde eu transformo isso em informação e para quem eu vendo essa informação internamente para que isso agregue valor. Acho que é um case aqui que dá para a gente exemplificar bastante o que a gente estava falando até agora. Eu quero abrir para perguntas aí. O papo está muito bom, eu ficaria aqui até sexta-feira fácil aqui conversando disso, né? Mas eu quero deixar aí para perguntas. Antes, você tocou na questão de iluminação. Em mais ou menos 2015, 2014, foi um caso que me impactou bastante. A Philips, né, empresa multinacional holandesa, eles venderam um primeiro projeto no aeroporto, né, o aeroporto de Schiphol lá, que era, eles estavam vendendo luz como serviço. Então, justamente por causa disso, porque o cara compra a lâmpada, ele não quer a lâmpada, ele quer a claridade da lâmpada, né? E aí, e a Holanda, ela é um país vanguardista em economia circular. Na época eu estava lá pesquisando economia circular, porque isso muda, inclusive, o conceito da fabricação da lâmpada. Porque se a Philips ela vai pôr uma lâmpada que ela mesma vai ficar lá dando manutenção, ela vai fazer uma lâmpada que dura mais. Ela vai encontrar o balanço entre durabilidade e preço de uma maneira muito mais precisa para a finalidade dela. Por que eu estou comentando isso? Para a gente começar a pensar quantos modelos de negócio vão surgir criativos. Você falou da Netflix, né? Luz como serviço. Pô, mas nós estamos falando de 7 anos atrás, né? Aí o Davi já traz uma nova lá. Bom, eu tenho um monte de perguntas, mas eu queria abrir ali para o pessoal aí.
Quem quer perguntar alguma coisa aí para... Não fiquem tão acanhados, pessoal. Não precisa ser... Não tem tanta pressa também, não. Eu estou com meu filho na plateia ali, o Luca. Quer perguntar alguma coisa, Luca? Não, não quer. O Luca não quer. O pessoal, parabéns aí pelo evento, pela mesa. Valdir aqui da Tudo Sobre IoT. Eu queria deixar também só uma pequena consideração, né? Como é importante a gente abordar esse ponto, né? Porque a gente pode seguir na história, né? Como o Rafael muito bem citou, né? Vindo lá atrás de toda a montagem, né? Do conceito, né? De manutenção. Que a gente pode entender o serviço de uma maneira muito mais, entre aspas, dura, né? Fornecendo apenas um serviço de fazer aquele negócio voltar a funcionar e funcionar corretamente. Ou a gente pode estar conectado com o mesmo tipo de abordagem, mas de uma maneira mais avançada, né? Aqui a gente está falando de sustentabilidade, de empresas que hoje estão investindo milhões e milhões em filosofia de ESG para mostrar para o mercado, para os seus acionistas, uma série de ações que eles vão criando, e tudo passa por um negócio, que é coletar dado, ter informação, gerar com essa informação, com essa coleta de dados, oportunidades de melhoria, de redução de consumo. A gente acabou de falar aqui de redução de consumo de energia em, às vezes, um recurso simples. E isso muitas empresas vão usar nos seus marketings para mostrar que elas estão antenadas com esse novo momento, etc. Então, todo esse conceito acaba sendo visto de um lado mais de vanguarda, né, agora, e sendo aproveitado, né? E tudo passa por saber o que está acontecendo, que é coletar dado, processar dado, transformar dado em conhecimento, em ação, e você, de repente, vender o seu serviço ou mostrar o serviço para o seu cliente também alinhado com essa expectativa de inovação, de sustentabilidade, de ESG, etc. Então, mais um reforço aí da importância do trabalho que está sendo ofertado, oferecido e desenvolvido por vocês, tá bom? Valdir, obrigado. Eu queria direcionar até para o Caio, porque o Valdir está falando de ESG, né? E lá na Europa, já vejo que tem integrações, por exemplo, da Siemens com o InfraSpeak, né? Eu não sei se especificamente eles cuidam do ESG, mas vocês têm, porque o InfraSpeak ele realmente deve impactar bastante. Não sei se você tem números aí ou casos. Sim, tem com eficiência energética também. Eu não estou com os números na cabeça aqui, mas tem bastante case lá já de eficiência energética principalmente, e de eficiência também de gasto de água, também eletricidade. Tem um módulo também que a gente tem de consumo de edifício, que é gás, eletricidade e água, e com todos já com gatilhos de alertas também para manutenção, mas e também com todos já com um objetivo de qual é a meta que tem que estar. Se sair daquela meta diária, já gera um alerta de que, opa, acho que alguma coisa está errada. Então, mas por causa disso, está muito ligado. Eu estava falando do caso ali do supermercado, e é importante ter isso, no final das contas, também, além de toda a agilidade que você entrega para o cliente, de antecipar também os fatos de estar com o IoT, os dados, enfim, né? É a questão de você ter auditoria, né? Você ter todo histórico daquele ativo, daquele prédio, para depois você poder prestar contas na auditoria também. E cada vez mais o ESG está vindo forte para a auditoria também. Maravilhoso. Pessoal, esse assunto deu fome. O que vocês acham? Vamos subir ali? Não. Ele estava falando de eficiência energética, né? E a gente tem alguns exemplos bem... Não querendo cortar o almoço já logo de cara, mas eu também estou com um pouco de fome aqui. Eu vou ser curto, direto e reto. Não precisa ir muito longe, tá? Hoje no Brasil existem projetos com carros elétricos, onde você pega dados de regeneração de bateria. Poxa, eu não sei se vocês sabem, mas tem muito ônibus hoje na cidade de São Paulo, roda ônibus elétrico. Alguém aqui sabe quanto se gasta por dia para encher um tanque de um ônibus? Faz ideia?
500, 600 reais. Para encher um tanque para ele operar o dia, praticamente o dia inteiro. Com um ônibus elétrico, você gasta 5 vezes menos. Por quê? Porque além dele carregar lá na tomada, depois quando ele sai, todo o processo dele de aceleração, frenagem e tudo aquilo lá regenera a energia, te entrega em benefício. Ou seja, a economia é brutal. Existem operações de ônibus em São Paulo, vocês não sabem, que você vai na transportadora, o paredão inteiro de ônibus elétrico. Você acha que você só vai no shopping e vê lá 2, 3 vaguinhas com um negocinho? Já tem operação de ônibus aqui em São Paulo que você tem assim praticamente 60%, 70% da frota já elétrica. Por quê? Porque a economia é tão fantástica que o cara vai reinvestindo o dinheiro e vai fazendo a coisa crescer. E eu estou falando isso por quê? Porque, de novo, um produto nosso, a gente teve que modificar o produto para ele entender a regeneração da bateria e explicar no sistema, olha o quanto está economizando aqui, para depois a coisa, obviamente, alavancar do jeito que alavancou. Isso é bem bacana. Mas vamos almoçar, porque senão a gente não sai daqui. Tom, qual que é o plano? O plano é... Obrigado, vamos comer. E voltamos Excelente que horas? plano.